Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que a gente fala de negócios, empreendedorismo e sobre o dia a dia de quem está nas trincheiras, jogando o jogo de empreender nesse país. E quando a gente fala de negócios e gestão, é muito importante a gente lembrar que o nosso comportamento, nossos valores são combustíveis essenciais para os nossos negócios performarem. E hoje a gente vai falar de um tema super legal e que mexe muito, né, com a gente, que é sobre fé e também sobre esse movimento do Legendários. Tive a oportunidade de subir a montanha, foi uma experiência extremamente significativa na minha vida e recomendo para todas as pessoas que me perguntam: Felipe, vale a pena subir a montanha? Vale, né? Desfrute o caminho, siga a lista e aproveite essa jornada. E para falar desse tema com a gente, duas pessoas aqui muito queridas. Primeiramente, Brunão, terceira vez no Papo Empreendedor, vai ganhar um carnê de um boleto para pagar. Já está nessa página com a gente. Muito e honrado. Daniel Vale. Aqui no Papo Empreendedor, Daniel, a gente tem uma tradição. Quem se apresenta é o nosso convidado. Então, considerando que o Bruno já vem de outros episódios, vou fazer as honras para que você comece. Sinta-se à vontade. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E compartilha com a nossa galera um pouquinho de quem é o Daniel e conta um pouquinho da sua história até aqui para nós. Obrigado, primeiramente, obrigado pelo convite, Felipe, Bruno. Obrigado por ter sido no canal desse convite também. Gratidão. O meu nome é Daniel Vale, eu venho de uma família de empreendedores também, né? Minha família, basicamente, falando de trabalho, né? São incorporadores e construtores, né? E eu sou arquiteto de formação, né? Também vim de algumas empresas e a minha última experiência antes do Legendários foi a Força Aérea Brasileira, né? Eu tive um contrato, fui contratado pela Força Aérea para levar know-how, né, de mercado para dentro da Força, né? Então, que legal. E foi, ao mesmo tempo, um sonho, né? Um sonho realizado de criança, de ser da aeronáutica, mas por outros caminhos diferentes que eu não imaginava. Minha esposa também é uma empresária, tem suas empresas, né? Então, esse assunto, esse ambiente aqui, eu me sinto muito confortável, né? Perfeito. E hoje eu estou 100% no Legendários, como parte da equipe do Legendários Global. Recebi um convite no final do ano passado e depois de meditar e de levar isso para minha família, para minha esposa e orarmos juntos, né? Hoje eu faço parte da equipe do Legendários Internacional e então abri mão da carreira com a Força Aérea, abri mão das minhas outras empresas e estou hoje 100% na missão Legendários, né? Muito bom. Isso. Brunão, se apresente para nossa galera. Bom, eu sou o Legendário 67.356, por uma obra de destino divina. Acabei conhecendo o Daniel, conheci o Pastor Chep, conheci o Rolian. Não sabia o que era o Legendários. Em menos de uma semana, eu digo até para minha esposa que foi um chamado. Acabei subindo o top, 640. E estou aqui para poder contribuir, para falar, propagar o quanto é importante a gente estar conectado, né, com nossa existência, com o nosso eu, com Deus, e o quanto isso reverbera, o quanto é positivo na nossa vida. E o mundo dos negócios, né, ele só pelo dinheiro, ele é muito vazio. Então, acho que é importante a gente trazer esse tema para dentro aqui de uma visão empreendedora, onde pessoas acabam tendo resultado, tendo sucesso, mas o sucesso a gente entende que tá ali próximo, né, do nosso Pai, de Deus, né, o divino. Então, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado, Dani, por ter aceitado, Felipe, por também ser canal intercessor aqui. E eu acho que é pra gente contribuir com as pessoas para desfrutarem um pouquinho do que é isso. Muito bom. Daniel, pra gente começar esse papo, né? Depois que eu subi o top 799 em outubro de 2024, muitas pessoas da minha rede de contato, dos meus amigos, dos meus clientes, né? Queriam saber, né? Mas o que é o Legendários? O que é esse movimento? O que é essa farda laranja? Pra gente levar conhecimento mesmo pra nossa galera. Fala um pouquinho da história do movimento do Legendários. Tanto no modelo global, mas como chegou no Brasil e conta em que momento hoje está esse movimento aí que tem trazido energia e vitalidade para muitos homens no Brasil e no mundo. Sim, o Legendários ele nasceu há 10 anos atrás, na Guatemala, né, na América Central. E antes de explanar sobre como que ele está, né, assim, o que é, né? Porque deve ter muita gente aqui assim, afinal de contas, o que é isso? O Legendários ele é um movimento que ele é um movimento cristão, né, focado em homens. Ele não é para católicos, ele não é para espíritas, ele não é para evangélicos, ele não é para ateus, ele é para homens. E ele visa restabelecer o que nós, porque é um movimento cristão, correto? Então, o que nossa fé nos fala.
restabelecer o desenho original do Criador para o homem. Então nós entendemos que a Bíblia nos fala que o homem ele é o cabeça do seu lar, ele é o sacerdote do seu lar, ele é o líder, né? A Bíblia fala que você é cabeça e não cauda, né? Então você é o líder, você é o que dá a direção. E a gente vem percebendo que o homem, ao longo da história, ele vem criando uma dívida imensa com a sociedade, com a família, porque ele vem perdendo o seu papel de liderança dentro de casa, nas empresas, né? A gente vê, nós não temos problemas nenhum com as mulheres assumindo a sua liderança, né? Sim, claro. Mas a grande questão é a omissão dos homens nesse papel. Então, o Legendários ele vem de uma forma muito incomum, através de um desafio de 4 dias que você viveu na montanha, né? E é um desafio, né? É importante falar que não vai ser um passeio. Né? É um desafio. Para restabelecer, para fazer esse contato desse homem com o seu Criador. E aí entra a nossa fé. Quando a gente lê a Bíblia, você vê que todos que tiveram um encontro com Jesus, na Bíblia, eles não saíram da mesma forma. Eles chegaram de um jeito, encontraram com Jesus, eles saíram de outra forma. Se ele era manco, ele saiu andando. Se ele era cego, ele saiu vendo. Se ele era incrédulo, ele saiu crendo, né? Então é isso que a gente proporciona. A gente leva esse homem para a montanha e lá ele vai ter um encontro com Cristo e lá ele vai entender de uma forma intransferível, muito particular, que Deus desenhou para ele. E como que o Legendários, né, respondendo a sua pergunta, como que está hoje? Nasceu há 10 anos na Guatemala, hoje nós estamos em mais de 17 países. Vamos abrir agora mais um continente, né, o continente europeu, agora Portugal. E estamos chegando a este ano a 100 mil homens que já passaram por essa experiência, né? Então, cada legendário que passa, como você recebeu o seu número, né? 79949. Isso. E esse ano nós vamos entregar a gorra, o boné com o número 100 mil. Né? Então, em 10 anos, e vamos ter aí as nossas comemorações em julho na Guatemala, né? Esse ano também nós abriremos Japão. Com a graça de Deus, vamos abrir outros países na Europa. E com a graça de Deus também abriremos Angola, abriremos alguns países na África, né? Então o Legendários está avançando e a gente percebe essa sede dos homens, né? Por ter essa experiência e principalmente das esposas desses homens que entram em contato com a gente. Daniel, toda vez que eu trago um convidado aqui para falar de empreendedorismo, de negócios, uma pauta que tem sido muito constante e latente é a conexão consigo mesmo e espiritualidade. Uhum. Eu acho bem legal e fico muito motivado de entender que os empresários estão se tocando e falando, putz, eu preciso me conectar com Deus, eu preciso me conectar com a minha espiritualidade para eu performar na minha vida como um todo. E a gente percebe que o movimento Legendários traz essa provocação e acho que, né, trazendo um paralelo, essa sede dos homens que estão empreendendo, né, não só os que estão empreendendo, mas que estão liderando em querer algo novo com um movimento que façam que a gente realmente ande em manada, que a gente tenha pessoas comungando da mesma visão, falando dos mesmos valores que a gente. Sim. Eu acho que o grande ponto, Felipe, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: o caçador perece por falta de caça, por falta de presa, né? Então, acho que o grande ponto é que eu percebo isso no movimento empreendedor atual, né? E você tem propriedade para falar isso mais do que eu, é a questão de trazer um propósito para o empreendimento. Não simplesmente ser um empreendimento que vai ter um fim em si mesmo, mas assim, o que ele vai gerar na sociedade? O que ele vai gerar na minha vida? O que ele vai gerar na vida das pessoas, né? E eu acho que o grande ponto que o Legendários traz, como ele te conecta novamente com o seu Criador, ele traz o que você sempre teve, que é um propósito, né? Então, ele te mostra o propósito que você tem. Cada um de nós aqui tem um propósito para as nossas vidas, né? E conectar isso com os seus empreendimentos faz todo sentido, né? Porque a Bíblia fala que é Deus que coloca o querer no seu coração, a vontade de fazer alguma coisa. A Bíblia fala que os talentos que você tem foi Deus que deu a você. A Bíblia fala que os dons que você tem foi Deus que deu. E a Bíblia fala que também a capacidade de você realizar alguma coisa é Deus que dá. Então, no final das contas, tudo vem dado por Deus a você para um propósito. E aí você ter essa experiência na montanha e entender, né, qual o seu propósito e trazer isso para os seus empreendimentos, para todas as áreas da sua vida, eu acredito que isso
tem sido algo tremendo. E eu acho que você viveu isso um pouco, né? Foi muito transformador. Eu cheguei lá muito aberto ao desconhecido, àquilo que eu não ia ter controle de fato. E foi uma experiência sem descrições. Subir a montanha e ficar os 4 dias naquele desafio. Valeu muito a pena. Foi a convite do Brunão. Isso aí. Tomou coragem e foi, né? Isso que é importante. E, Daniel, como que você acredita, né? O Legendários tem isso como premissa, mas como você acredita que a mudança da mentalidade dos homens vai transformar a nossa sociedade? Só para dar um pouco de contexto, às vezes a gente costuma entrar muito no modo de murmuração, né? Eu tô reclamando porque as coisas estão assim, tô reclamando porque o país não muda. Eu falava com outro convidado, né, que eu sempre gostei da expressão de que ou você chora ou você vende lenço, então você sempre tem que ter uma expectativa de ação e de mudança. Como você vê essa mudança de mentalidade que os homens, né, após subir a montanha estão tendo e como isso vai influenciar de fato na nossa sociedade? Influencia, né? O pastor Chap Putzel, que é o fundador dos Legendários, ele sempre traz alguns números para a gente, né? Algumas referências, né? E uma das referências que ele traz para a gente é que primeiro que tudo que a gente faz no Legendários, ele está baseado na Bíblia, né? Por exemplo, murmuração, né? Essa reclamação. A Bíblia fala assim que não saia da sua boca nada que não seja para edificar, para construir algo positivo em alguém ou em algo. Então, só aí já está falando assim, que a sua palavra tem poder de edificar. Então, ela tem poder também de destruir, né? Então, só aí eu falo com as nossas equipes, né? Eu falo assim, se você não tem o que elogiar, então você Fique em silêncio. Fique em silêncio, né? E o pastor Chap, ele traz algumas informações interessantes, algumas pesquisas, né? Que fala que, por exemplo, quando uma criança tem um encontro com Cristo, se eu não me engano agora, né, eu posso estar errando, Sim. mas é em torno disso, cerca de 6% das famílias todas são alcançadas, são transformadas. Quando uma mulher tem um encontro com Cristo, se eu não estou enganado, cerca de 20, 21% das famílias todas são transformadas. Agora, quando um homem tem a sua mudança de mentalidade, a sua metanoia, porque o encontro com Cristo faz isso, o encontro com Cristo muda a mentalidade da pessoa. Tem a sua metanoia, a sua, né, mudança de mentalidade, como você falou, 97% das famílias todas são transformadas. Então você vê o quão é influente um homem com a mentalidade transformada, como você disse, né? Já começa da casa dele. Tem um general das forças dos Estados Unidos que ele fala assim, você quer mudar o mundo? Não sei se você já viu essa palestra dele. Ele fala assim, você quer mudar o mundo? Então comece arrumando a sua cama. Um general dos Estados Unidos, de alta patente, né? Então, assim, um homem desse que volta com essa cabeça mudada, o que ele volta ali da montanha? Ele volta percebendo que Deus existe, ele volta percebendo que a esposa dele é a coisa mais valiosa que ele tem depois de Deus. Ele volta percebendo que ele tem que se posicionar, que ele tem que amar seus filhos, suas famílias. Ele volta percebendo que ele tem que focar no seu trabalho, que ele é cabeça, ele não é vítima da sociedade, mas ele é assim um ator que resolve, como tu disseste, né? Tu falou assim, você pode reclamar ou você pode vender o lenço para quem está chorando, né? Sim. Né? E ele volta entendendo que ele é um missionário, que ele foi criado por Deus e que ele tem um papel também de levar o evangelho, né? Então, isso é muito poderoso. É muito poderoso, porque você começa na sua casa. Você começa, eu tenho certeza, você é casado? Sim. Tenho certeza que a sua esposa tem um bom feedback de você pós-montanha, correto? Sim, tem. Né? Então, reverberou na sua casa. Né? Você tem filhos? Tô esperando o Miguelzinho, não deve ter nascido quando esse episódio for ao ar, mas pode ser que tenha nascido já. Eu tenho certeza que você vai ser um pai melhor depois da montanha do que você, né? Da sua percepção de mundo, da sua cosmovisão, né? Então, impacta tremendamente, porque começa assim, eu sinceramente acredito, Felipe, que a gente traz muitos números, grandes números, tudo global, tudo grande, mas eu sinceramente acredito que as grandes coisas só acontecem a partir das pequenas coisas. É uma soma de pequenos atos, né? De pequenos atos. Você vê, uma bomba atômica, que tem aquela liberação de energia tremenda. Vai avaliar o que é uma bomba atômica. Ela é a fissura do átomo. Sim. Que é a menor das partículas, né? Ali uma das menores partículas e gera aquela reação em cadeia que gera uma explosão tremenda, né? Então, eu sinceramente acredito que a gente consegue, sim, mudar toda uma empresa, todo um ecossistema, toda uma sociedade através da mudança de hábitos nas nossas casas.
E sabe que legal, quando eu subi o top, a gente tava no comecinho da gestação, né? Então, a minha esposa tinha feito uma imersão que ela tinha ficado 7 dias sem telefone, né? E aí, quando ela foi fazer a imersão, eu fiquei tenso. Falei, nossa, mas 7 dias sem telefone? A gente tá toda hiper conectado, né? E aí, a primeira preocupação que me veio quando eu fiz inscrição, eu falei, tá, mas e aí? São 72 horas sem celular mesmo? Ou será que eu vou poder pegar à noite pra mexer? E aí, no primeiro momento, eu fui muito tenso. Eu falei, putz, mas se a Fer precisar de mim? E se ela, né? E se ele, no começo da gestação, tiver alguma intercorrência e precisar de mim? E aí, cara, eu cheguei lá, confiei cegamente que tudo ia estar em ordem, que as coisas iam estar em ordem e estavam de fato. E essa desconexão com o mundo também é algo poderoso dentro da montanha. Porque você não vê as 72 horas passar porque você está hiperconectado com Deus, com você mesmo, com a natureza. Então acho que é uma experiência que todo homem deve passar. E já puxando esse gancho, Daniel, esses dias eu abri uma caixinha de perguntas e alguém falou, e o Legendários, vale a pena, né? Tá virando modinha, né? Por causa do hype, mas isso tem um lado extremamente positivo, que é muitos homens tendo essa mentalidade. Boa parte do público que, né, pelo menos de quem subiu a montanha comigo, tem seu próprio negócio, estava em posição de liderança. Como que você, dentro do movimento Legendários, você vê essa onda dos homens falando, eu preciso disso, eu preciso mudar a minha mentalidade. Como eu falei, muitos empresários, amigos têm olhado e falado, eu preciso me conectar com a minha espiritualidade para eu ser um homem melhor e para os meus negócios serem melhor. Então, a gente não está vendo o movimento de afastar os negócios de Deus, e sim de unificar. Sim. Como que você, dentro desse movimento e vendo tantos homens buscando como você trouxe, você enxerga essa mudança de mentalidade dos homens falando, eu preciso de Deus, de fato? Sim, perfeito. Quando você faz uma análise das gerações, né? Geração Z, geração isso, geração aquilo, os millennials, você percebe que cada vez mais que as novas gerações vão chegando e vão sendo categorizadas, analisadas ali, você vai percebendo que cada vez mais o senso de propósito, né? Por exemplo, a geração Z hoje não se submete às condições de trabalho que a geração dos nossos pais ou a gente mesmo, talvez, Sim. se submete. Porque eles pensam, se você for analisar por trás de tudo, eles pensam assim, isso não faz sentido. Não faz sentido eu ficar tantas horas assim, eu andar tantas horas para chegar no trabalho e voltar. Por quê? Porque cada vez mais o propósito. Eu percebo que mesmo nós, que já estamos, né, numa idade de liderança, uma idade de empresarial, tudo, trazemos também essa necessidade de ter um porquê. O dinheiro ele deixou de ser um fim em si mesmo. Ele nunca deveria ter sido um fim em si mesmo. Ele tem que ser um instrumento para alguma coisa, né? Então eu vejo, por exemplo, grandes empresários hoje, que eu tenho tido a oportunidade de conversar, eles falando assim, cara, eu já ganhei o dinheiro que eu precisava ganhar. Agora, tudo que eu puder fazer para causar algum resultado positivo na vida das pessoas, eu vou fazer. E assim... E eu vejo isso em todas as instâncias, né? Tanto os milionários, quanto os ricos, quanto a classe média, todos estão procurando um propósito. Então, a resposta é propósito, senso de propósito. Nessa necessidade dos homens de ir, eles estão procurando um propósito. Eu tenho amigos, eu sou muito... o meu network, né, é de empreendedores, né? E eu sinto essa sede, a sede do propósito. E a grande verdade é que tu só encontra o propósito se tu encontrar o teu Criador. E não tem como fugir. Não tem como fugir de Deus, de Jesus, não tem como fugir. Mas o Legendários não é para não é para um público de igreja, sim, tu entende, sim, né? Sim, mas sim. Vai voltar da montanha sabendo que existe um Deus só. Muito bom. É legal que o dia que eu voltei e eu postei, várias pessoas no meu direct, Felipe, eu preciso ir, eu tava procurando, eu preciso ir, eu preciso. Acho que esse senso de consciência, né? Quando a gente fala em psicologia comportamental, a gente tem a incompetência inconsciente e a gente tem a incompetência consciente, que é um estágio muito ótimo, quando nós reconhecemos que a gente precisa de uma mudança de mentalidade, de hábitos, de transformação. Brunão, queria te perguntar, né? Você que teve a oportunidade também de participar dessa experiência. Como você vê que um homem que tem bons hábitos, que tem valores, como isso influencia no processo de liderança dele? Eu acho que a gente tem que partir do olhar dos princípios, né? Então, existe já aí o Manual do Ser Humano, que é a Bíblia, que o Daniel comentou, né? Tudo é pautado
de acordo ao que já foi de ensinamento. E muitas das vezes você vai tomando as ações baseado em modelagem, né? Você vai copiando uma pessoa, um colega ou outro. Mas quando você tem ali um livro sagrado que te dá, né, know-how, te dá entendimento de como fazer isso, não tem como você errar. Você vai olhar ali que tudo está baseado no comportamento. A gente conversa muito disso, converso contigo, sobre comportamento. E não existe lugar melhor para você fazer reflexão do seu comportamento estudando a Bíblia e estando próximo de pessoas que têm mais conhecimento. Então, coincidentemente, eu estava num treinamento, né, que eu conheci o pessoal que fala sobre princípios para a gente ter, né, como ali poder conduzir a nossa vida. E para mim é fundamental. Antes de eu subir a montanha, eu conversei isso com a minha esposa. Eu estava com sede de aprendizado, mas não era de aprendizado teórico perante ao que o universo empreendedor nos gera. Não é que eu não tenha que aprender, eu tenho. Sim. Mas a minha sede de aprendizado, ela estava no comportamento. E eu fui entender que não existia lugar melhor do que ter proximidade com Deus, entender um pouco mais da história de Jesus. E isso me motivou, de alguma forma, a nem pensar na decisão de subir a montanha. Quando eu entendi de uma maneira muito rasa do que era o Legendários, né? Eu lembro bem que eu conversei com o Dani, eu falei, cara, de alguma forma eu tenho que subir a montanha, porque eu entendi que era um chamado. Minha esposa ainda, coincidentemente, né, tava de 34 semanas, e aí até o Daniel falou, porque existe uma procura, né, para poder subir, existe todo um critério, enfim, para a gente conseguir estar ali tendo acesso. Eu falei para ele, cara, se pudesse ser na semana que vem, para mim, tem que ser na semana que vem, porque senão depois meu filho nasce, muda muita coisa. Então, eu entendi. E desde que eu venho tendo os meus encontros com Deus, né, tenho pedido muito, eu tenho certeza que o dia de hoje é poder da oração, o quanto eu tenho colocado e ministrado a palavra para estar nesse tipo de ambiente. Então, eu acho que quando você está próximo de Deus, tem tanta coisa que enche, preenche o nosso coração, e poder servir, como o Daniel falou, de uma forma que, independentemente da camada onde você esteja, do nível de frequência, quando você está com o seu coração em Deus, de alguma forma você vai poder servir alguém, seja com a sua história, seja com o seu ensinamento, seja com o seu exemplo, que eu acho que não existe melhor maneira de ensinar a não ser com exemplo. Então, eu quero ser o melhor exemplo que eu posso ser dentro da minha casa, para depois ser na rua. Não adianta a gente querer ajudar os outros. Então, hoje, Essa casa está desorganizada, né? Com 2 crianças pequenas, né? Eu tenho 2 meninos, um de 4 e um de 5 meses. Então, é uma preocupação que veio até mim, né? Falei, o que eu posso mostrar para os meninos? Que eles vão ter tantos exemplos hoje em dia, com esse mundo conectado. Então, eu tenho que fazer o meu papel de pai, de homem, de marido, e eu acho que foi nessa linha aí. Legal. Daniel, já puxando esse gancho do Bruno, né, pra gente falar um pouquinho de... Eu queria te perguntar, como você acha que a montanha influencia a paternidade? Você é pai de vários, né? Sim, tenho 5 filhos. 5. Vários, é um bom... Pai de vários. É uma boa categorização. É que eu não lembrava se era 4 ou 5, que o Bruno me falou. Daí eu falei, pai de vários. Numericamente. O Bruno, pai de 2. A gente agora tá no quase do Miguelzinho chegando. Tá chegando. Eu tenho, né, desde que a gente soube do Miguel, eu tenho muito essa questão, a gente conversa muito sobre como a gente tem que ser um bom exemplo, né, dentro de casa. Eu gosto muito dos exemplos que os meus pais me deram, né, sobre responsabilidade, sobre a importância da família, e isso eu quero, obviamente, passar para o Miguel. Mas queria te perguntar, na sua visão, como que a montanha influencia uma paternidade com aquilo que a gente vive lá na montanha? Eu posso te responder essa pergunta te falando a minha experiência na montanha, quando eu subi Boa. pela primeira vez. Eu posso resumir a minha experiência na montanha enquanto participante, né, em uma coisa, consigo sintetizar bem. Eu sempre fui muito criterioso com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, né? Sempre busquei protegê-los de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Isso que tu disseste, né? Os meus pais me ensinaram, né, de ser responsável e tudo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque tem famílias que não tem nem isso. Sim. Né? E eu sempre fui muito, né, de proteger, de tentar ver todas as variáveis e tentar contornar, estar presente, estar ali e ser uma boa referência. E na montanha o Senhor me falou outra coisa. Ele falou assim: Daniel, você tem tentado cuidar da sua família de todas as formas que você pode, que você enxerga,
Mas a grande verdade, isso foi a minha experiência, é a síntese da minha experiência. A grande verdade é que você não vai conseguir. Você não vai conseguir fechar todas as pontas, todas as lacunas, estar em todas as possibilidades. Você não vai conseguir. E a coisa mais importante que você pode fazer pela sua família, pelos seus filhos, é o que você menos está fazendo, que é botar seu joelho no chão e orar por eles. Interceder por eles, pedir por eles, porque eu posso cuidar deles. E você está tentando de todas as formas fazer do seu jeito, com os seus braços, pelas suas estratégias, de tudo. Literalmente tentar vencer com o poder do nosso braço. E o mais poderoso você faz, é o que menos você faz, que é orar pelos seus filhos, que é orar pela sua esposa, que é pedir, porque só eu que consigo cuidar deles. Você não consegue. Sim. Você não consegue. Então, eu acho que esse ponto acrescenta o que o seu pai já te ensinou. Seu pai já te ensinou a ser um bom homem, né? E a montanha te ensina a ser um sacerdote da sua casa, entende? Muito bom. Porque é só Deus que vai cuidar. Assim, nesse mundo que a gente está hoje, com tanta informação, o que impede de alguma coisa chegar? É só o Senhor. Então, o mais importante que a gente pode fazer na nossa paternidade, que a montanha vai mostrar isso para cada um que subir, que está nos ouvindo aqui, ele vai te levar num novo nível de amor, um novo nível de relação com o Espírito Santo. Se você não conhece a Deus, você vai sair de lá com a certeza que existe um Senhor, um Deus. E eu não estou falando aqui de religião. Sim. Não estou falando de você deixar de fazer coisas, não. Eu estou falando de você saber... É a conexão com Deus mesmo, né? Que há um Criador e você vai sair de lá. Né? E aí isso afeta na tua paternidade, né? Porque você vai mudar a sua relação com o seu pai eterno. Então você muda para cima e vai mudar para baixo também, né? E Brunão, como que você sintetiza a sua montanha? Para mim, vem de uma jornada de, como o Daniel fala, né? Não tá sobre religiosidade. Então, ao longo desses últimos 5 anos, posso colocar, eu vim tendo entendimento do que era a presença do Senhor na minha vida, de uma forma muito clara. Isso vem me transformando como ser humano, né? Eu acho que é uma transformação contínua de estar querendo cada vez mais intimidade. Tive alguns aprendizados até com o Daniel, como ele comentou, do poder da oração. Então, buscando sobre isso. E para mim a montanha foi a clareza de que estar próximo de Deus é a coisa mais inteligente que eu posso fazer. Então, de estar buscando intimidade com Ele, de poder percebê-lo em todas as coisas, independente daquilo que está na nossa visão mundana, eu ter a coragem de deixar tudo sob a responsabilidade dele, não sendo omisso. Claro que eu tenho a minha participação e tem que ter essa responsabilidade, o meu comportamento. Mas de ter a tranquilidade de que, seja subindo, né, um top ou no nosso dia a dia, no momento ali que eu me senti frágil emocionalmente ou até de que eu seja reativo a algo, mas que eu não seja reativo de início, mas que eu possa ser corajoso o suficiente para entregar na mão dele e que ele vai tomar as providências. E não é só aceitar, mas é ter o entendimento do aprendizado. Eu acho que, para mim, a montanha traz muita clareza sobre isso. De viver o momento, entregar nas mãos de Deus e deixar com que Ele conduza a forma dele. E eu brincava antes, eu falava que ser servo de Deus é um privilégio. E aí a montanha me deu uma certa visão de que mais legal ainda do que ser servo é se você se posicionar como um mordomo. Que ser mordomo é mais legal que servo, né? Então, esse é o ponto, de estar servindo mesmo, mas assim, com afinco, com vontade, com desejo, e mostrar que ser esse tipo de ser humano, ser esse tipo de pai, esse tipo de pessoa, é muito prazeroso, é muito mais legal do que qualquer outra coisa. Então, essa é a satisfação que eu tenho do que a montanha me trouxe. De estar íntimo de Deus é muito bom, é um privilégio. É interessante que uma coisa que o Bruno falou, né? Porque no mundo empreendedor, a gente fala muito de eficiência e eficácia, né? Sim. Esses dois conceitos estão sempre com a gente todos os dias, né? A gente buscando a linha ótima, né? Entre eficiência e eficácia, né? E é engraçado que o Bruno falou sobre a oração, né? Como que você ter uma vida de oração, de meditação na palavra, de devocional, tu disseste sobre desconectar, né? Tu foste para a montanha, se desconectou, deu aquele susto inicialmente, mas como que foi bom? Não durou 1 hora o susto. Né? E como que isso é importante, você fazer isso de forma disciplinada realmente, metodológica, diária, né? Você ter um tempo desconectado, de você ler a Bíblia, de você meditar, de você orar,
E principalmente quando você tem muitas coisas a serem resolvidas, como que essa meditação na palavra e nas coisas de Deus, como que isso é eficaz e eficiente. Como que isso aumenta a performance, sabe? Eu falo isso, eu sou um exemplo disso. Assim, quando eu estou mais apertado, quando eu estou com os projetos mais sofisticados, é onde eu vou mais buscar meditar na palavra, meditar, e ali vai vindo as soluções e o Senhor vai trazendo os recursos, sabe? Como que é interessante. Isso é muito, muito interessante, né? Eu queria até, Sim. né, assim, eu até já falei isso uma vez ou outra, não, talvez não acho que com tanta clareza, mas o fato de a gente ter se conhecido uma forma muito prévia da minha experiência na montanha, que você ali é desafiado, como a gente tem falado, mas no dia que a gente terminou alguns compromissos, que você tinha seu compromisso de voltar para tua casa, naquele sábado, aquele momento que a gente chega ali para resolver os compromissos, que a gente tava no carro e você pediu para fazer uma oração, ali eu tive um ensinamento. Deus te usou para me mostrar o quanto era importante fazer a oração, cara. Ali, assim, para mim, marcou minha vida de uma forma que vai completar um ano, né, agora no meio do ano dessa passagem, mas assim, através de você, Deus me mostrou que a oração, ela é a única preocupação que a gente deveria ter de forma inicial. Às vezes a gente vê alguém falando, olha, eu tenho um problema, o que eu faço primeiro? Primeiro ora, né? Às vezes a gente não tem esse hábito. E ali eu tava, assim, muito gostoso de toda a experiência que eu tava vivendo, conhecer pessoas, né, fantásticas, tendo um tempo de comunhão, foram 3 dias muito, muito bacanas, assim, que eu conheci mais gente, fui gerando intimidade, até nem sabia tanto da relevância das pessoas, então fui de uma maneira muito tranquila do ponto de vista, assim, até uma certa imaturidade da minha parte, mas foi como Deus quis conduzir o meu comportamento, mas foi importante ali ver o Daniel já muito mais, vamos dizer assim, aprofundado da consciência do que é o poder da oração, de uma forma dele fazendo o que ele entende que tem que ser feito, me passou um ensinamento que eu tenho levado para minha vida hoje, que é isso. Seja nos momentos até mais desafiadores, e eu acho que o compromisso às vezes até a gente, nos momentos simples, né? Num dia a dia comum, que é o que o Dani falou, da rotina, da disciplina, de você, seja orar para agradecer, seja orar para pedir solução, mas orar para tudo, literalmente tudo. Seja para ter a bênção e a concepção de um filho de uma forma tranquila que seja, ou reconhecendo mesmo os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades, mas para que o Senhor ele tome posse daquilo e ele nos mostre qual que é o caminho, o que a gente tem que fazer sem murmurar, sem temer, porque a gente tem uma vida que eu entendo que é sobre ter uma vida em paz. E paz, para mim, é comunhão com o Criador. Não existe paz se você não estiver conectado com Ele. Não dá, não tem. Pelo menos é o que eu vivo até aqui, é o que eu tenho tido de aprendizado, assim. E foi legal porque as pessoas têm uma crença que o Felipe tem tudo sob controle, sabe? Acho que pelo meu hábito de organização em alguns quesitos. E aí foi legal porque eu cheguei pra ir pra montanha preocupado com o meu WhatsApp se alguém ia morrer no meu WhatsApp, né? Com aquela crença de que preciso manter o WhatsApp zerado e tá tudo certo. O mundo vai parar de girar, né? Por causa do Felipe. E, cara, acho que se eu pudesse sintetizar a minha montanha, foi que, de fato, eu não tenho controle das coisas. Mas que muitas vezes o Felipe quer lutar as batalhas com o poder do meu braço, em vez de deixar, né, na força de Deus, e ter um controle que não está sobre o meu alcance, como você falou, né, de você blindar a família. Esse controle está com Deus, com o Criador, né? E foi muito legal porque acho que naquele nível de consciência, naquela experiência, naquele grupo, eu tive meio que uma olhar para o espelho e tecnicamente o Felipe já entendia que não tinha controle, né? Quando a gente estuda sobre comportamento, sobre psicologia, mas entender que de fato não, Felipe, não tem nada sobre o seu controle. Não adianta nada ter dash todo dia. Sim, Beleza, sim. aqueles dados são relevantes, mas eu não tenho controle sobre toda a realidade. E aí quando você, acho que não aceita, mas concorda com isso, que algumas coisas vão sair como a gente esperou, outras não, mas que tudo tem um propósito, tudo tem um aprendizado, a gente vive uma vida mais em paz, uma vida mais feliz, uma vida mais mais leve, plena, né? Total. A Bíblia fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu chamado e os seus propósitos. Então, quando você tem essa consciência, né, aí você pensa 3 vezes antes de reclamar, né? Né? A sua deixa aí pode apontar o que for, mas aí é porque
O poeta fala, né, que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Sim. E eu acho que fica tudo tão mais fácil, né? A vida fica tão mais fácil. Essa paz que o Bruno está falando, que não existe essa paz sem Deus, né? A Bíblia fala sobre ela, fala sobre a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, não é a paz que as circunstâncias tem que se alinhar, ficarem perfeitas para você sentir paz. Não, o mundo está quebrando lá fora, meu irmão, e você está em paz, porque você sabe de quem você é filho, você sabe que a sua esposa te ama, você sabe que seus filhos, né, têm um pai presente, você sabe que você fez aqui, dentro da sua capacidade, tudo que estava ao seu alcance, né, e que o restante, Senhor. Isso foi um dos aprendizados que eu tive também, Senhor. Tudo que cabe a mim foi feito com diligência e com competência e com esmero, né, com dedicação. Daqui para frente é contigo. E agora Né? é contigo. Agora é contigo. E aí vai dormir. Né? Brunão, se você pudesse falar, né, com o homem que está se preparando, que está se perguntando se sobe a montanha ou não, qual a mensagem que você deixa para esse homem? Segue a lista. Né? Desfruta o caminho e segue a lista. Mas eu tenho um comentário adicional a fazer, que quando eu voltei, minha esposa estava conversando com uma amiga. E aí ela perguntou assim, e aí, foi legal? Você gostou? Aí eu falei bem assim pra ela, eu falei assim, você acha que tá perto de Jesus é bom ou é ruim? Dela, entendi. Eu falei, essa é a resposta. Porque se você pode estar próximo de algo que é o extraordinário, cara, não tem outro lugar pra estar, entendeu? Então, pra mim, tirando, né, o convencional que a gente orienta as pessoas, que é segue a lista e desfruta o caminho, que daí é a individualidade, que é de cada um, mas pra mim, a minha resposta, né, tirando o óbvio que a gente sempre fala, é isso. Estar perto de Jesus é maravilhoso. Se você não quer estar, respeita o momento, mas eu acho muito bom, e é isso que eu optei, foi isso o meu desejo, e foi isso que aconteceu comigo, muito bom. E você, Daniel, qual é a provocação que você faria para um homem que está pensando se sobe ou não a montanha? Eu diria assim, se permita. Se permita. Se permita a ser surpreendido. Sabe? Eu vou repetir para você, vou ser bem sincero contigo. Você vai ser desafiado. No seu mental, no seu físico e no seu espiritual. Desafio. Você não vai passear, fazer um churrasquinho. Quiser levar sua chuteira, você leve, mas sugiro que você siga a lista. Mas assim, se permita ser surpreendido, se permita ter conceitos, paradigmas quebrados, né? Se permita a receber um novo nível, né? Um novo nível de tudo na sua vida, né? Se permita, se dá essa chance. Você tem colocado o seu dinheiro, o seu tempo em tanta coisa, não está trazendo nada de retorno positivo para você, sabe? E às vezes até um retorno negativo. Então, assim, pegue o seu dinheiro, pegue os seus 4 dias, né? Dedique isso e dê esse presente para você mesmo. E eu digo mais, dê esse presente para sua esposa, porque eu tenho certeza que ela vai dizer que valeu a pena. Já puxando esse gancho, as pessoas que quando elas querem saber quando vai ter um top, qual é o canal que elas buscam o top mais próximo, seja de data ou de localidade? Isso. Hoje nós temos em São Paulo, nós temos o Instagram Legendários São Paulo. Lá a gente tem colocado todas as datas, né, dos tops de São Paulo. Eu posso adiantar que tem sido os tops, o top, só para explicar, né, o top é o Trekking Outdoor Potencial, que é esse desafio de 4 dias, a gente chama de top. Posso adiantar que os tops estão super lotados, né? Assim, tá difícil de conseguir uma vaga, então a pessoa tem que estar bem atenta mesmo. Mas no Instagram Legendários São Paulo, que é o estadual, a gente tem as datas lá e os links de inscrição. Muito bom. Brunão, queria te agradecer por mais uma vez estar aqui com a gente. Hoje, a serviço do Legendário número 1, falando um pouco desse movimento e que a gente possa usar esse episódio mesmo para a gente encorajar mais homens a fazer essa transformação, essa mudança de mentalidade e de vida. Obrigado. Obrigado você pela oportunidade. Obrigado, Dani, por ter aceitado o convite. Obrigado ao Legendários Global pela liberação para a gente poder fazer isso, pelo propósito do que é o servir. Então, para mim, é uma honra aqui estar dividindo esse espaço com vocês. Obrigado a você.
Daniel, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que a sua agenda é super agitada, né? Dando assistência aí, viaja bastante, né? Dando assistência para os tops. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Foi muito legal. Eu voltei em outubro e já falei, putz, a gente precisaria falar para nossa audiência e incentivar o pessoal a procurar até essa mudança de mentalidade, a buscar a conexão com a espiritualidade. A espiritualidade é um componente muito importante na minha visão para um sucesso de um negócio. Eu sempre gosto de comentar com alguns amigos, inclusive, que eu acredito que a parábola dos talentos na Bíblia, ela dá a base de um planejamento estratégico para qualquer empresa, de um empresário que tem propósito. Então, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço o convite, Bruno. Obrigado. E fico muito feliz de poder estar aqui contigo, Felipe. Eu lembro de você na montanha. Que bom. Fico feliz de poder... Fico feliz quando alguém me conta um feedback, né, positivo de uma montanha ao qual eu estive dirigindo. Né? Então, assim, fico muito feliz de... Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigado. Galera, muito obrigado pela companhia em mais um Papo Empreendedor Podcast, esse muito especial. Você é homem que nos assiste, que nos acompanha, toma essa decisão, né? Suba a montanha, você não vai se arrepender. E aí te provoco, depois que você voltar da montanha, me chame no direct e converse um pouquinho de como foi essa experiência para você. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.